Muito bem, alunos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e chamo vocês agora para a gente ver qual é o conteúdo da nossa aula. Aula 28, Revisão e Avaliação. Muito bem, então vamos iniciar aqui a nossa revisão para a gente ir aí rever os conteúdos abordados na nossa quarta unidade. Muito bem, então para começar esse momento de revisão, vamos falar dessa modalidade esportiva chamada Jiu-Jitsu. É uma modalidade que usa a força e o peso do adversário contra ele, sendo permitido inclusive lançar o adversário em queda. São utilizados golpes traumáticos e de defesa pessoal, saídas de gravata, contragolpes e esquivas. A tradução das palavras Jiu-Jitsu é arte versátil ou arte suave. Então, a gente já consegue observar aí que o jiu-jitsu é uma luta, né? É uma modalidade de luta que vai utilizar aí como principal estratégia para vencer o seu adversário, lançar esse adversário em queda, ou seja, é uma luta que acontece mais ali ao solo. E para isso, eles vão utilizar, os atletas, né, vão utilizar golpes que são de defesa pessoal. São golpes aí como saídas de gravata, contragolpes, esquivas. Então, é uma luta que é mais feita ali no solo. E para que a gente relembre aí a parte histórica, né, dessa modalidade esportiva, dessa luta, nós vamos aí relembrar como é que se deu a evolução do jiu-jitsu. Muito bem, então para a gente relembrar, né, essa origem dessa modalidade esportiva, dessa luta, nós temos que ter em mente que existem duas vertentes históricas, ou seja, duas teorias de como é que surgiu o jiu-jitsu. Começando então com a vertente histórica que diz, que conta, né, que se originou lá na Índia através dos monges budistas. Eles é que originaram essa modalidade de luta. E aí, com isso, eles foram expandindo essa modalidade ali pelo Sudeste Asiático, chegando até o Japão. E, obviamente, que a partir do momento que chegou no Japão, se expandiu para o mundo. A outra vertente histórica, outra origem que conta, é que o jiu-jitsu ele se originou justamente no Japão feudal, ou seja, não teve uma trajetória antes de chegar ao Japão. Começou ali no Japão feudal, através ali dos samurais que utilizavam dessa arte de combate sem armas. Lembrando que os samurais eram aqueles lutadores, digamos assim, que defendiam territórios, que defendiam ali os seus senhores, né? E para isso eles precisavam ter o domínio não só do uso de armamentos, né, como as espadas, por exemplo, mas também de técnicas de lutas onde numa situação onde eles não teriam nenhum tipo de armamento para utilizar, eles utilizariam essas técnicas de lutas mais corporais, ok? Então, existem essas duas vertentes históricas de onde é que nasceu o jiu-jitsu, tá? Começando ali na primeira vertente histórica pela Índia, até chegar ao Japão, e a outra vertente histórica é que essa modalidade de luta chamada jiu-jitsu iniciou-se no Japão feudal através dos samurais, ok? Então aí a gente já consegue definir e entender a origem histórica, né, dessa modalidade de luta. Muito bem, prosseguindo então, a gente vai ver uma outra parte, né, da história desse jiu-jitsu, de como é que ele chegou até aqui o Brasil. A gente já sabe que se originou ou na Índia ou no Japão, dependendo de qual teoria, né, os historiadores mais acreditam, mas que chegou até o Brasil de que forma? Vamos ver então como é que essa modalidade esportiva chegou até o Brasil. Muito bem, então a chegada ao Brasil se deu por meio do Mitsuyo Maeda, conhecido também como Conde Koma. Ele era ali um lutador, né, que dominava a arte do judô e do jiu-jitsu japonês. E aí ele chegou até o Brasil, principalmente ali na região do Pará. E ali ele conheceu uma família que é a família Gracie. E dentro dessa família existia ali um componente dessa família chamado Carlos Gracie.
e ele ensinou essa arte, né, ele ensinou a luta e toda a filosofia que existe por trás dessa luta a Carlos Gracie. E Carlos Gracie fez uma adaptação desse estilo japonês de lutar o jiu-jitsu e criou, então, através dessa adaptação, o jiu-jitsu brasileiro, como nós conhecemos como BJJ. E o jiu-jitsu brasileiro ele tem foco no Niwaza, que são técnicas mais ao solo. O jiu-jitsu japonês ele já tem uma característica dessa luta ser lutada mais em pé. E aí, com a adaptação de Carlos Gracie, ele transformou a luta, né, do jiu-jitsu japonês para essa luta mais ao solo, com essas técnicas chamadas de técnica Niwaza, ok? Então, essas características da luta ao solo que compõem aí o jiu-jitsu brasileiro como nós conhecemos hoje. E é interessante também frisar do porquê que ele fez essa adaptação, né? Carlos Gracie era uma figura franzina, tinha 15 anos ali na época que ele aprendeu todas essas técnicas transmitidas pelo Mitsui Maeda e por conta do seu porte físico ele acabava não se sobressaindo nas lutas e por isso ele fez essa adaptação da luta mais ao solo, justamente porque nessa parte, quando ele conseguia dominar ali o seu oponente, ele tinha mais possibilidades de vencer as lutas, né? E aí também o que ele fez nessa época? Ele acabou adaptando uma dieta específica também para essa luta mais ao solo. E esse conhecimento foi se expandindo aí para outras pessoas. E é interessante também dizer que o jiu-jitsu brasileiro hoje é muito bem aceito, não só aqui no Brasil, né, por ter sido criado no Brasil, mas também ele é muito bem aceito no mundo, né? Nas lutas, como por exemplo no MMA, geralmente os lutadores eles adaptam eles na verdade optam por utilizar essas técnicas do jiu-jitsu brasileiro justamente por conta dessa dominação contra o seu oponente, né? Então é uma luta muito bem aceita e, como a gente já consegue observar, é uma luta brasileira que também teve a possibilidade de retornar ao Japão e ser muito bem aceito lá no Japão, onde os historiadores contam, né, segundo a segunda vertente histórica que eu apresentei para vocês, que é o berço do jiu-jitsu, né? Então, é muito interessante de frisar essa questão. Bom, então quando a gente fala das técnicas Niwaza, que são técnicas mais ao solo, a gente tem que saber aqui o significado, né? O porquê que é uma luta mais ao solo. Vamos ver então aí na cartela. Niwaza é o conjunto de técnicas das artes marciais japonesas realizadas no chão, ou seja, são movimentos aplicados quando o lutador está deitado ou em contato direto com o solo, sem estar em pé ou ajoelhado, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês. É uma luta mais ao solo. Lembrando que o estilo japonês, né, de como ele começou, é uma luta mais em pé. O Niwaza já é essa adaptação dessas técnicas do jiu-jitsu japonês para o jiu-jitsu brasileiro, que essa luta acontece mais ao solo. E é uma arte marcial baseada também em alavancas e chaves, e no jiu-jitsu brasileiro não existem movimentos como chutes, socos ou joelhadas, como a gente consegue observar, por exemplo, no Muay Thai, no boxe, né? E esta luta, ela também tem o objetivo principal de vencer o oponente através da utilização dessa técnica, mais ao solo, que é chamada de Niwaza, ok? Vamos relembrar agora as principais regras do jiu-jitsu brasileiro. Bom, começando então com as lutas, né, que elas possuem ali a duração de 3 minutos para os alunos, ou seja, quem está aprendendo, quem está evoluindo dentro dessa luta. As lutas, elas geralmente duram 3 minutos, né, e os alunos no jiu-jitsu são chamados de kyu. E os mestres recebem o nome de dan, ok? E para os mestres, quando as lutas são feitas por mestres, ou seja, por dans, a luta ela dura ali 5 minutos, ok? Todas as lutas, elas devem obrigatoriamente ser realizadas no tatame e com a presença ali do árbitro, ok? Não pode ser realizado em nenhum outro local e o árbitro ele tem que estar presente.
Os golpes aplicados só são considerados válidos se o lutador que aplicar estiver com pelo menos um dos pés dentro da área de combate, ok? Agora falando sobre a pontuação no jiu-jitsu, ela vai se dar a respeito dos movimentos, né, dos golpes que são aplicados ali durante a luta. Começando então pela queda, que vale 2 pontos, joelho na barriga valem 2 pontos, raspagem, 2 pontos, passagem de guarda já aumenta 1 ponto, ou seja, valendo 3 pontos, a montada e montada pelas costas valem 4 pontos, e pegada pelas costas mais 4 pontos, ok? E a respeito da punição que um atleta pode sofrer durante a luta, ela pode gerar perdas de 1 até 4 pontos, variando ali conforme a gravidade da falta cometida, ok? E a luta ela pode ser finalizada através da desistência, desclassificação, interrupção, perda dos sentidos, placar de pontos, sorteio ou decisão do árbitro. Então, essas questões ali podem fazer com que a luta se encerre dessa forma, né? Através de desistência, da desclassificação e desses outros itens que eu acabei de citar para vocês. Vamos relembrar agora os principais golpes aplicados ali durante a luta do jiu-jitsu? Muito bem, então falando aqui sobre os golpes, né? Lembrando que esses golpes eles pontuam aí durante a luta. Né? A gente começa então falando sobre a queda, né? Onde o objetivo é fazer com que o seu oponente ele caia ali ao chão, e essa queda ela pode acontecer com o seu oponente de costas ou de lado. Temos também um outro golpe que é a montada, que na verdade é mais uma forma de imobilizar ali o oponente, né? Então tem o objetivo de fazer com que esse oponente ele fique ali sob o domínio desse atleta e aí ele consiga ali golpear esse seu adversário, ok? Temos também o mata-leão, que é uma técnica de estrangulamento, né, que vai fazer também com que esse oponente seja imobilizado e aí, consequentemente também, dependendo da força que for aplicada, ele apele ali para a finalização da luta, né, justamente porque é uma técnica muito forte, né, que vai ali fazer de fato essa parte do estrangulamento, impedindo ali a respiração do atleta, tá bom? Temos também a chave de braço, que também vai fazer a imobilização do atleta, e percebo que todos esses golpes, eles acontecem aí justamente nessa região ali do solo, né? Justamente trazendo a característica do jiu-jitsu brasileiro, que é uma luta mais ao solo. Temos também uma outra técnica de imobilização, que é o joelho na barriga, que a partir dessa posição ele também pode fazer uma finalização, pode aplicar algum golpe no seu adversário, ok? Muito bem. Agora que a gente conseguiu relembrar os principais golpes aqui aplicados dentro de uma luta de jiu-jitsu, vamos rever os benefícios que essa prática pode trazer ali ao lutador, ao praticante. Vamos ver. Bom, nós temos o combate ao estresse e à ansiedade, né, que como toda atividade física traz benefícios ali para o seu mental também, através do estímulo de produção, né, dos hormônios que traz essa sensação de bem-estar e prazer. Temos também a defesa pessoal, porque é aprendido técnicas justamente de lutas, né, corporais, onde numa situação de perigo você pode conseguir ali sair daquela situação justamente com a aplicação dessas técnicas. Tem a questão também da disciplina, da melhora da saúde em todos os aspectos, não só no aspecto físico, mas também no aspecto psicológico, no convívio em sociedade, ou seja, melhora diversos aspectos ali da vida humana, ok? Muito bem, agora que a gente revisou aqui sobre o jiu-jitsu, vamos agora falar sobre o Le Parkour ou Parkour, que é a arte do deslocamento, ok? Então, o parkour faz parte de uma categoria ali de atividades físicas e esportivas que vão explorar desafios, né, que são oferecidos pelos elementos naturais e também por elementos artificiais ali das cidades, ou seja, é um esporte que acontece no meio urbano.
É uma prática também que vai combinar ali, mesclar características dos esportes que são chamados de esportes radicais e também de atividades ao ar livre, porque elas acontecem justamente nesse ambiente urbano, onde traz esses desafios que são inerentes ali aos esportes radicais, né? E também traz essa questão da liberdade, porque é feita no ambiente ao ar livre na maioria das vezes. E existe também adaptações, né, desse cenário urbano para proporcionar a quem pratica experiências muito significativas, né, de desafios e também de superação ali das suas próprias limitações. Agora vamos relembrar aqui a história do parkour, como é que ele surgiu, vamos ver. O parkour surgiu então na Europa, especificamente na cidade de Paris, na década de 1980, criada ali pelos franceses David Bell e Sébastien Foucan, inspirados nas histórias de combate do pai de David e no método de treinamento militar desenvolvido por Georges Hebert. Adaptaram essas técnicas para uma prática esportiva, com foco em movimentos corporais eficientes e respeito também ao ambiente. A palavra parkour vem, na verdade, de parcours militaire, que significa percurso. Então, naquele momento onde foi criado, né, o parkour, vários jovens ali eles praticavam algumas atividades, principalmente inspiradas no treinamento militar. E eles tiveram a ideia de originar, ou seja, criar uma forma diferente de se movimentar dentro da cidade. E aí surgiu então o parkour como nós conhecemos, ok? Bom, agora falando sobre as características dessa modalidade, nós vamos ver que é um esporte que vai exigir do praticante força, equilíbrio, resistência e agilidade. Também uma prática corporal urbana que transforma a cidade em espaço de movimento, justamente porque ele adapta todas esses espaços ali do ambiente urbano para a realização dessa prática. Pode ser praticado também em dois formatos diferentes. Temos o formato que é conhecido como outdoor, que é feito em ambiente urbano aberto, ou seja, em praças, em prédios, né, por cima de prédios. E temos também a modalidade indoor, que é feita em ambientes fechados e preparados para executar essa prática, em academias, em ginásios, onde vai ter ali o percurso a ser traçado, né, a ser percorrido ali pelo praticante, e esses percursos eles são montados, né, geralmente com caixotes, onde eles vão ter que pular ali, executar todas as técnicas que são aprendidas no parkour. Lembrando que essa é uma forma também de familiarizar o atleta com esses movimentos de uma maneira mais segura, ok? Justamente porque um dos objetivos e uma das regras principais do parkour é justamente manter a integridade física daquele praticante, a segurança daquele praticante e também de manter o ambiente que está sendo ali utilizado para essa prática, ok? Agora vamos relembrar os movimentos que são executados no parkour, começando então pelo Big Jump, que é aquele grande salto que geralmente é feito ali a mais de 3 metros de altura, e esse grande salto, ele geralmente, o impacto desse salto ele é feito geralmente através da cambalhota, né? Ele vem, cai, nessa queda ele dá a cambalhota, então se apoia com as mãos justamente para diminuir o impacto da queda. Temos também o King Kong Vault, que é aquela forma como os gorilas se movimentam, né? Já viram um gorila passando ali os obstáculos, geralmente ele faz aquela impulsão com o braço. Então, o King Kong Vault ele se assemelha a esse movimento para também percorrer e transpor esses obstáculos. Temos o rolamento, que é o que eu acabei de falar para vocês, que é conhecido também como cambalhota, né? O salto de precisão, que são, como o próprio nome já fala, é um salto mais preciso. Tem o tic-tac, que são movimentos rápidos que são feitos ali dentro dessa locomoção dentro da cidade. E o wall run, que é aquele movimento, né, onde ele vai ter que ultrapassar ali as paredes, os muros, ok? Então, são movimentos básicos que são exigidos ali dentro da prática do parkour. Agora a gente vai falar, então, sobre as competições, porque sim, existem competições
relacionadas à questão do parkour. Vamos ver então. O primeiro campeonato mundial de parkour seria disputado em 2019 em Hiroshima, no Japão, mas foi adiado devido à pandemia. A cidade também foi sede da primeira competição oficial de parkour, que aconteceu em 2018. Temos também outras competições internacionalmente conhecidas, que são o Airwick Challenge, Jump Off, USA Parkour Cup e North American Parkour Championship. São exemplos aí de competições a nível internacional que acontece do parkour. Interessante também frisar que quando foi criado, né, lá pelo David Bella, essa modalidade ali de esportiva, né, que acontece no meio urbano, ela ficou conhecida justamente por conta que ele fez participações em filmes utilizando essa técnica, né, de locomoção no meio urbano, e também através de vídeos que foram divulgados ali na internet, e isso ganhou aí a graça do mundo, e por isso hoje nós conhecemos e também trabalhamos com essa questão do parkour aqui no ambiente escolar, ok? Agora vamos falar sobre os benefícios associados à prática do parkour. Bom, começando então pela melhora do condicionamento físico, né? Porque como toda prática vai fazer com que o seu corpo fique em movimento, né? E obviamente vai melhorar aspectos relacionados ao seu condicionamento físico, vai fortalecer consequentemente a musculatura e aumentar a resistência, que são requisitos ali importantíssimos para a realização dessa prática, justamente porque vai ter que vencer esses obstáculos ali que estão presentes no meio urbano, e para isso precisa de uma preparação física muito interessante, muito importante, para que o atleta ele consiga executar as ações de uma maneira segura, tendo bastante consciência corporal, justamente porque, imagina, você pular ali de um prédio para o outro, pular muros, para você amortecer essa queda e para você fazer a execução desses movimentos, precisa ter uma consciência corporal muito grande e ter desenvolvido ali também as suas capacidades físicas que são requeridas dentro dessa modalidade, tá bom? Desenvolve também a coordenação motora, o equilíbrio e a agilidade, que dizem respeito a essas capacidades físicas que eu falei para vocês, que são importantes para ajudar com que essa execução seja bem feita. E lembra que eu falei para vocês que uma das regras muito importantes que é para ser seguida é justamente manter a segurança, a integridade física ali do praticante, justamente. Então, para isso, ele precisa estar preparado, ok? Reduz o estresse, retornando aí, reduz o estresse e aumenta o bem-estar, porque se trata de uma atividade física e, como eu falei para vocês, da mesma forma que eu falei lá no jiu-jitsu, é uma atividade física e vai fazer com que o seu corpo tenha um estímulo muito maior desses hormônios que causam a sensação de bem-estar e prazer, né? E justamente isso vai fazer com que o estresse diminui e a pessoa se sinta muito melhor ao realizar a prática dessas modalidades, né? Citadas ou de outras atividades também que façam com que o seu corpo se movimente, tá bom? Estimula, portanto, a disciplina, a autoconfiança e a interação social. Então, a disciplina por quê? Porque o atleta ele precisa estar preparado não só fisicamente, mas também psicologicamente para enfrentar esses desafios que são encontrados ali na prática do parkour. A disciplina também no que diz respeito aos seus colegas, né, que estão praticando, porque geralmente é uma prática que é feita também em grupo. A autoconfiança, porque vai superar os desafios que são impostos ali durante o percurso, e também o desafio interno, né, de você se superar nos seus próprios desafios, né, quer sejam desafios físicos, desafios mentais também dentro dessa prática. E a interação social, porque, como eu falei para vocês, é uma prática que geralmente é feita em grupo, ou seja, é uma forma também de fazer com que as pessoas elas consigam, através do respeito, né, e através do respeito ao ambiente que está sendo praticado, o parkour, estimular esse bom convívio em sociedade, tá certo? Então, nós ficamos por aqui, né, depois de apresentadas essas duas modalidades esportivas bastante interessantes. Eu espero que vocês tenham conseguido relembrar comigo os principais pontos a respeito desses assuntos,
Desejo a vocês ótimos estudos e até uma próxima oportunidade.